Então vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, com certeza, nesse domingo de manhã veio procurar as últimas informações do nosso Cruz Maltino. E olha, temos muitas coisas a trazer a vocês aqui nesta manhã de domingo. Vamos falar sobre o início da oitava rodada de Campeonato Brasileiro, ou aliás, né, da nona rodada de Campeonato Brasileiro, que começou ontem, sábado, dia 15 de junho de 2024. Além disso, também vamos falar com você sobre Felipe Coutinho, 777 Partners, a partida que teremos hoje contra a equipe do Cruzeiro, decisiva pela nona rodada de Brasileirão. Quem sabe, né, o jogo de vida ou morte para o técnico português Álvaro Pacheco, e muitas outras informações. Assim, o Acorda Vascão que já chega nesta manhãzona de domingo com muitas novidades para você que está aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com muita informação e muita vascainidade para você, torcedor vascaíno. Então se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo, faça com que cada vez mais torcedores vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show de bola? Conto muito com você que está aí do outro lado. A começar aqui primeiramente, porém, né, este Acorda Vascão com vocês, falando sobre essa nona rodada de Campeonato Brasileiro, que começou na noite de ontem. E ontem, inclusive, ocorreu um jogo muito importante dessa nona rodada de Brasileirão, que foi a partida que ocorreu no Maracanã na parte da noite. Fluminense e Atlético Goianiense se enfrentaram às 9h30 da noite, e o Fluminense acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1 para o Atlético. É um jogo aí importante para o Vasco, pois são dois adversários que estavam abaixo do Vasco na tabela de classificação. O Atlético Goianiense, que começou a rodada com 5 pontinhos, foi a 8 e ultrapassou o Vasco. E o Fluminense, que começou a rodada com 6 pontos, permaneceu abaixo do Cruz Maltino e dentro da zona do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, é o 15º colocado. Está à frente de Corinthians, Fluminense, Criciúma, Cuiabá e Vitória. E caso vença o jogo de hoje, conseguirá chegar apenas a, no máximo, 13ª colocação com os seus 9 pontos. Porém, uma derrota hoje para o Vasco da Gama poderá sim custar a entrada no Z4 do Campeonato Brasileiro. E esse jogo ontem do Vasco marcou muito, aliás, esse jogo do Fluminense ontem marcou muito a vida do torcedor vascaíno. Começou marcando principalmente no lado de fora do Maracanã, pois uma torcedorazinha mirim apareceu no Sport TV e ao ser perguntada sobre qual clube ela torcia com a camisa do Fluminense, ela não disse que era o tricolor das Laranjeiras. Muito pelo contrário, ao ser questionada, indagada, qual é o seu time? Ela fala, Vasco. Encontrei uma família aqui, ó, o Brunão trouxe ele e mais 5 pessoas. Tem 2 afilhadas dele que vieram ver o jogo pela primeira vez no Maracanã, certo? Mas você já tá com a camisa do Fluminense, aí você torce pro Fluminense? Não, Que time é o seu? Vasco. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, que resenha sensacional. E olha, se reflete muito a vida do Fluminense. A gente tem que questionar aqui, diante principalmente de toda a rivalidade que há entre esses dois clubes, até mesmo mais fora das 4 linhas, entre as diretorias, do que dentro das 4 linhas. A gente viu muito nesse processo de licitação do Maracanã, nos últimos pedidos que o Vasco fez ao consórcio para jogar no estádio, um posicionamento tão ruim por parte da diretoria do Tricolor das Laranjeiras, que de fato revoltou grande parte da torcida do Vasco. Uma revolta que vai muito mais ao entorno do assunto Maracanã do que de fato nessa rivalidade entre os clubes que existe. Mas nunca foi esse negócio tão grande como se tornou nestes últimos anos. E ontem a gente viu um Maracanã, meu amigo torcedor, para um Fluminense Atlético Goianiense, no sábado, às 9h da noite. Para quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem que é um jogo que deveria parar o Rio. Se fosse Flamengo ou qualquer outra equipe, teríamos 60 mil pessoas no Maracanã. Se fosse Vasco, qualquer outra equipe, teríamos 60 e poucas mil pessoas no Maracanã. Se fosse Botafogo e qualquer outra equipe no Maracanã, o Maracanã estaria cheio. É um horário especial, sábado, 9h da noite. É um horário para você ir com a sua família. É um horário para você deixar de ir numa festa e ir acompanhar o jogo no Maracanã. Ou até quem vai à festa, antes da festa, passar no Maracanã e fazer um pré lá no jogo. Enfim, tem várias alternativas.
E um jogo como esse, dessa grandeza de Campeonato Brasileiro, com o atual campeão da Libertadores em campo, que é o Fluminense, tinha apenas 14 mil pessoas. E chegou um momento da narração que ficou até tosco, porque o narrador, que eu não sei quem era ontem, que estava transmitindo esse jogo, ele, ao ver a equipe toda do Fluminense perfilada, ele diz: vê aí o Fluminense com o apoio da torcida. E aí, quando a câmera passa a imagem e vê ali as arquibancadas do Maracanã, vê tudo vazio. Então, assim, é uma tremenda de uma vergonha, eu tenho que falar sobre isso. O Fluminense, como atual campeão da Libertadores, como administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos, não ter público para encher o Maracanã no sábado à noite. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser feito. O Fluminense não merece jogar no Maracanã. O Fluminense não tem público para jogar no Maracanã. A gente tem que voltar a comentar sobre esse assunto. E falando de vergonha, vergonha também foi o que o senhor Felipe Melo fez ontem, conseguindo o assessor de imprensa do Atlético Goianiense. A gente tem que pontuar essa vergonha até como forma de pressão ao pessoal da STJD. Felipe Melo deu um soco nas costas do assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Uma covardia, uma agressão. Não podemos engolir isso. Não podemos aceitar essa vergonha que ocorreu ontem dentro do Maracanã. Tanto nas arquibancadas vazias, quanto dentro das quatro linhas com atitudes vergonhosas por parte dos atletas desse elenco do Fluminense. Mas enfim, é isso. E ontem, inclusive, mais um ponto, como eu falei, né? Tinha muita gente distraída desse jogo para falar de Vasco. O Fluminense ontem foi derrotado. O elenco ontem do Fluminense saiu vaiado e xingado pela torcida deles. Pouco mais de 14 mil torcedores que estiveram presentes xingaram os jogadores após mais um resultado ruim. Você sabe muito bem, para quem acompanha o meu canal, que eu não sou de xingar. Eu não xingo. Eu não agrido nenhum tipo de jogador através das minhas palavras. Mas talvez o elenco do Vasco esteja merecendo exatamente isso. Talvez a torcida do Vasco esteja precisando exatamente mudar o posicionamento conforme hoje é o momento do Vasco. A torcida do Vasco nesses últimos anos aprendeu a tanto amar incondicionalmente que passou a deixar um pouco de lado cobrar incondicionalmente. E a cobrança é importante. A gente é um Fluminense que é o atual campeão das Laranjeiras. A torcida do Fluminense hoje, vive um momento de lua de mel com o seu elenco, com o seu clube, por ter conquistado a maior conquista de sua história. Mas mesmo assim não tem isso de deixar passar, de não cobrar. Muito pelo contrário, a cobrança existe, a vaia existe, a pegar no pé do atleta existe, só no Vasco que isso não ocorre. Só no Vasco, quando a gente critica em São Januário, vem um torcedor do lado e fala: pô, não critica não, vamos apoiar, deixa o jogo rolar. É só no Vasco, quando tá tomando de 6 do Flamengo no Maracanã, a torcida acha bonito, acha maneiro continuar cantando. Então, assim, no futebol tem que existir cobrança, no futebol tem que existir crítica, no futebol tem que existir, sim, uma intensidade na cobrança mesmo, né? Por uma mudança de postura, por uma mudança de resultados. E ontem, o jogo que ocorreu no Maracanã foi muito importante para nós entendermos um pouquinho o lado que o nosso Vasco vive e a postura tão ruim, às vezes, que a torcida do Vasco da Gama tem com o clube. Show de bola, Vascão. Vamos embora então falar sobre coisa boa agora com vocês? Porque, olha, há uma grande expectativa no meio da torcida do Vasco da Gama, né? Que é com relação a Felipe Coutinho. A gente tem algumas informações a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão sobre o jogador, até porque ontem foi um dia muito agitado sobre isso. O Felipe Coutinho, de fato, hoje tem um interesse muito grande em vestir a camisa do Vasco da Gama. Tudo que a gente vem trazendo a vocês aqui nesses últimos vídeos não é mentira, não é ilusão, não é nenhuma informação criada, né? Não é uma coisa implantada por parte de nós para tentar persuadir, iludir ou enganar você, torcedor vascaíno, até porque o nosso objetivo aqui não é esse. Nós estamos aqui para desenvolver um trabalho sério, trazer uma informação séria a todos vocês. E qual é a situação hoje do Coutinho? Hoje, de forma oficial, Coutinho e Pedrinho se reuniram apenas uma vez. Houve uma reunião, salvo engano, na quarta-feira passada. Não dessa semana, mas da semana retrasada. Uma reunião que ocorreu entre Felipe Coutinho, o seu grupo, né, de empresários, e alguns gestores, alguns profissionais que trabalham ao lado de Pedrinho na gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi uma primeira reunião em que Felipe Coutinho colocou na mesa do Vasco alguns pedidos pessoais. Felipe Coutinho colocou na sua mesa as condições, o que é normal. É normal quando o jogador negocia com o clube ele impor algumas condições para fechar contrato. Ainda mais falando de um jogador tão grande quanto Felipe Coutinho e com uma identificação tão grande quanto o Vasco. A gente olha para o lado, por exemplo, Marcelo, Thiago Silva, era um desejo grande deles voltar. Mas, acima de tudo, além do desejo, né, foi-se imposta condições, foi-se imposto um projeto de final de carreira, tudo isso foi-se colocado à mesa desses grandes atletas que voltaram ao futebol brasileiro há pouco tempo.
Mas a gente olhando para Felipe Coutinho, a situação ainda é um pouco até mais delicada, porque Felipe Coutinho está voltando antes do tempo normal do que seria o seu retorno. Felipe Coutinho não volta com 41, como o Thiago Silva está voltando, ou 40, não lembro. Felipe Coutinho não volta com 38, 36, quando o Marcelo estava voltando. Felipe Coutinho volta com 32 anos de idade. É um jogador jovem, com potencial, bagagem europeia gigantesca e com muita vontade de fazer história aqui no Brasil, no Vasco, que é o seu clube do coração. E algumas das imposições feitas por Felipe Coutinho, de fato, não agradou. E quais são essas imposições que Felipe Coutinho colocou à mesa? Condições envolvendo um projeto que colocasse Felipe Coutinho junto com o Vasco da Gama em um bom momento na temporada do futebol brasileiro. Com esse, é claro, com essa ambição, automaticamente teria que vir reforços na janela do meio do ano. Além disso, também Felipe Coutinho pediu garantias financeiras de que o Vasco pagará os salários acordados. O Felipe Coutinho já vai abaixar 70% do seu salário. Então a única coisa que ele pede ao Vasco é que o Vasco vai arcar com os vencimentos, que não vai atrasar os salários com o jogador. Então tudo isso foi colocado por Coutinho à mesa. Mas o que pegou de fato internamente não foi o salário pedido, não foi a parceria com o Instituto Felipe Coutinho, não foi o pedido de reforços com um elenco forte no meio do ano, foi a questão envolvendo Souza e Alex Teixeira. E sim, Felipe Coutinho pediu. Coutinho pediu a contratação do Souza e sugeriu a chegada do Alex Teixeira. Hoje, internamente, Felipe Coutinho vê que o elenco do Vasco é um elenco limitado, tecnicamente, e precisará se reforçar. E para Coutinho, ninguém melhor que Souza e Alex Teixeira para fechar com o Vasco da Gama. Além de ser dois amigos pessoais do Coutinho, é legal a gente falar com vocês. Souza e Alex Teixeira têm duas carreiras de renome internacional. Não de primeira prateleira, mas Alex Teixeira é um nome muito respeitado na China, muito respeitado na Turquia, assim como Souza, que com certeza está na lista de top 10 melhores brasileiros do futebol turco, facilmente. São nomes respeitados, são nomes de bagagem, são amigos de Coutinho e são nomes identificados com o Vasco, que Coutinho acredita sim que no Vasco os dois, ao lado dele, possa sim mudar esse atual momento do Vasco. Mas a gente parte para um lado que internamente caiu muito mal, que é exatamente sobre o Souza. Volto a repetir, o Souza foi um pedido, o Alex Teixeira uma sugestão. Pedido e sugestão são coisas completamente diferentes. Pedido é você chegar na mesa e falar, eu quero esse nome. Sugestão é chegar na mesa e falar, o Alex Teixeira é um bom nome. Muda o contexto. O Souza foi um pedido. Coutinho quer o Souza no Vasco. Mas sabe qual é o grande problema nesse momento? Souza é um nome que não tem bom relacionamento com Edmundo. Souza é um nome que lá em 2008, quando jogaram juntos no Vasco, teve problema com Edmundo. E que há poucos anos atrás, em participação a podcast, o Souza detonou o Edmundo. Reclamou do Edmundo, falou mal do Edmundo, mas não no mau sentido não. Falou o que tinha que falar, botou para fora o que tinha que botar. E a gente quer trazer exatamente esse trechinho a vocês, do Souza falando sobre o Edmundo, para vocês entenderem o porquê hoje, internamente, a chegada do Souza não é bem vista por dirigentes do Vasco da Gama. E foi triste para mim ver da fisioterapia, moleque novo, o Vasco indo pra segunda divisão, sabe? Mas aquele ano aconteceu muitos erros. Muitos erros. Político também, aquela guerra. Muitos erros. Foi nessa muitos erros que acabaram trazendo muito problema para o clube. Muitos erros internos também, muito problema interno. A galera não fala muito, não, porque ninguém gosta de falar, mas como eu falei, eu não tenho muita papo na língua. Teve muito erro ali que, um exemplo, de ter trago o Edmundo naquela época, não foi um bom investimento. Já no final da carreira. Não, já no final da carreira, e ele criou muito problema dentro do clube. Muito, sabe? Então, desestruturou muito a galera que jogava, jovens como eu, outros jovens. Galera, era complicado, sabe, jogar ali com ele. Então, acabou trazendo... ele teve problema com o Moraes, e o Moraes teve problema com o Madison, comigo. Enfim, uma série de jogadores que e quando você tem um líder, que ele é um líder, e que um líder que as pessoas olham pro líder e falam, não... Cara, a galera que tá atrás não vai acontecer as coisas. E acabou que teve um ano trágico, porque, o Vasco cair foi uma tragédia. Depois as pessoas começaram a tomar isso como normal. E não é normal. Normalizar o rebaixamento. Foram 3...
3 e uma permanência. Não é normal o Vasco cair. Mas em 2008 foi uma loucura, porque foi o primeiro e o Vasco sempre foi um gigante. O Senna da Marquise. E aí o que aconteceu? O Pedrinho tava no elenco, né? Tava no elenco, chegou no final. Pedrinho, sensacional. Não só como jogador, mas pessoa. Pô, Pedrinho... Tentando ajudar de qualquer jeito. Sensacional. Ele nem jogou muito. Né? Tava ali mais pra tentar colocar a galera pra cima, mas não teve jeito. Foi triste pra mim, foi muito, muito ruim. Eu, como vascaíno, ver de perto aquilo acontecendo, triste. Só que as pessoas de fora não entendem muito o que acontece, sabe? E infelizmente, cara, torcedor, ele tem algo que é, ele fecha o olho pra coisas que não deveriam fechar. A pessoa é ídola, a pessoa é isso, aquilo, outro, tá, mas se não ajudou, não ajudou. Se não foi não fez a diferença, não fez. E a galera fechava muito o olho pra isso e muita gente não sabia do que acontecia lá internamente. Só que, como eu te falei, teve esses problemas aí que prejudicou muito o Vasco naquele ano, sabe? E aí o final disso foi a mudança da presidência, com aquela briga toda de quem saiu prejudicava quem tava, que era o Dinamite que entrou. Eles faziam de tudo pra criar um ambiente ruim, né? Porque o Eurico tava há anos. Então foi uma junção de tudo que acabou fazendo com que o Vasco não rolava grana, né? Ninguém recebia. Não, até que... Cara, essa questão de salário, as pessoas não entendem, cara. Teve erros, de ambas as partes. Só que eu colocando a minha cabeça no travesseiro, hoje eu entendo que o erro maior foi meu. Porque assim, eu conheço Jesus, cara. Desde pequeno eu conheço Jesus. Desde pequeno eu aprendo sobre perdão, sobre amar, sobre perdoar, sobre viver, e enfim. E quando eu tive esse episódio em 2008, eu... infelizmente não soube lidar com isso, porque me fez muito mal, fiquei muito triste. De repente pra ele foi algo natural, que é cobrança, igual ele falou. Só que pra gente que recebeu, ficou aquela coisa no coração. E eu vivi com isso durante muito tempo. E durante muitos anos eu convivia com aquilo. E quando eu ouvia no nome dele ou alguma coisa falando dele, eu me manifestava. E aí, cara, você vai entendendo que aí você vai ficando mais velho, vai vendo. Aí chegou um dia que eu tava orando em casa, e Deus tocou no meu coração assim, manda mensagem pro Edmundo. Que eu tava falando que eu queria mais conhecer mais Deus, Jesus e parará, na minha oração, que às vezes eu faço na madrugada. E eu falei, não, mas quem errou foi ele, o que tem a ver? Tipo, mandar mensagem pedindo desculpa. Mas aí ele falou, cara, tem que ser assim. E parece que aquilo foi tão forte no meu coração que tem o Antunes, um amigo nosso, que ele tem o contato do Edmundo. Eu pedi, mandei uma mensagem pra ele, fiz um texto gigante, pedi desculpa se por acaso, nesse meio tempo, eu deixei com que essa mágoa afetasse, falei besteira. E aí, cara, eu esperava sinceramente que tivesse uma resposta. Não teve. Mandei um texto, me abri, falei, peço perdão por eu ter falado inúmeras coisas. E eu também, de repente, você nem se lembra, mas eu também te perdoo por aquilo que eu passei lá. Porque foi contra o Cruzeiro, 1-0, a gente perdeu. Eu lembro uma bola que o Thiago tentou matar no peito e caiu no chão em 2008 no Mineirão. E aí deram uma falta, que não existiu falta, que ele fez 2 lances, bateu assim e tal, o juiz deu uma falta, tem um gol. Era pra gente ter empatado aquele jogo ali, eu entrei com 5 minutos que o Leandro Bonfim se machucou assim, e o Lopes falou, vai aquecer não. Entrei, aí ele falou, Marco Ramírez. Ramírez voando. Mas eu joguei bem, fui bem, mas no vestiário a gente perdeu, e aí por raiva, e ele é muito competitivo, como ele falou. Ele acabou descarregando em mim ali. E eu olhei pro Lopes, aquelas coisas todas, mas aí eu acho que ele extrapolou um pouco. E ele... Pra mim, cara, igual eu te falei, eu era gandula. Eu vi ele e o Edmundo. E, cara, quando eu comecei a jogar com ele, ele sabe disso, ele me abraçou. Ali, ficava brincando comigo, Munjolos, porque ele também é de São Gonçalo. E aqui vivia... Aí quando ele se virou nessa época, que acabou falando isso pra mim, aí depois na semana ainda pegou um pouco no meu pé, eu ia pra casa, eu chorava, cara. E aquilo ficou no meu coração durante anos. Isso não me impediu de ser quem eu sou. E pelo contrário, muitas das vezes que eu passava por dificuldade, eu lembrava, não, já passei por isso. Então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do Souza. E o Edmundo também não deixou barato. Edmundo sabe do pedido de Coutinho. Edmundo é próximo a Pedrinho. Nesses últimos dias, Edmundo revelou que as exigências feitas por Coutinho não agradou Edmundo. E ele não aceitaria o que foi imposto pelo jogador. Sabe por quê? Exatamente por essa briga. Exatamente por esse desentendimento. Porque o Edmundo, após o Souza ter dito isso que a gente trouxe, também respondeu. Então dê uma olhada aí, entenda o contexto da briga e depois voltem
pra gente fechar esse assunto, Felipe Coutinho. Espetacular. Teve um bobão aí chamado Souza, que falou que eu atrapalhei, que eu fui mal. O Souza é até muito amigo do Alex. Mas, na verdade, o Souza não tem nem futebol e nem expressão, mas quer aparecer em cima dos outros. O jogo com que ele se refere foi um 5-0 do Cruzeiro no Mineirão. E aí eu entrei no vestiário gritando e xingando todo mundo. Na minha opinião, uma postura de torcedor, uma postura de quem gosta do Vasco. Se ele aceitou passivamente essa derrota, para mim, ele não gosta do Vasco e quer só aparecer às custas do Vasco, assim como ele tentou aparecer em cima de mim. Mas, enfim, tá tudo mais certo. Uma vez, né? Cada um na sua. Só que eu acho que ele é covarde. Na minha opinião, o Souza é covarde, porque ele fala mal de mim nos podcasts, nas redes sociais, e no meu direct pede desculpa. Diz que é cristão e que se arrepende. Então, para mim, não serve. Só para contextualizar o pessoal, porque o Souza foi no Charla Podcast, que é um podcast muito bacana, que é lá do Rio de Janeiro, recebe mais cariocas no podcast. O Baran já foi lá, foram diversos atletas, ex-atletas e tal. E ele, para mim, eu assisti até, cheguei a conversar com o Edmundo disso, ele foi muito infeliz, falando que o Edmundo criou problema dentro do clube, que assustava os outros jogadores, coisa bem difícil de ter acontecido, sabe? Uma coisa que você fala... Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa, de fato, é a situação, esse é o atual momento. Souza e Edmundo não tem um clima bom. Souza é um pedido de Coutinho, Edmundo é um participante muito ativo na gestão de Pedrinho, e que lá no primeiro momento das negociações foi quem ajudou o Pedrinho a negociar com o Felipe Coutinho. Há uma reunião marcada nesse final de semana para o Edmundo. O Souza não vem, mas como é uma exigência de Coutinho, meu amigo, é difícil dizer não. Nessa reunião marcada, que deve ocorrer inclusive hoje, o Vasco deve oferecer para Coutinho o maior salário do elenco atual, um salário que supera aí até a casa do Payet, a casa salarial do camisa 10 francês. Para o Felipe Coutinho, a questão salarial não prevalece, mas é claro, principalmente ter um time à sua volta de bons jogadores, o que envolve a chegada tanto do Souza quanto do Alex Teixeira. Mas, diante de tudo isso que a gente mostrou, para o Souza o caminho fica mais difícil, né, de ser realizado. Para Edmundo, que é uma pessoa muito frequente na gestão aí do Pedrinho, né, realmente fica difícil de trazer o Souza. Para ele o Souza não viria, mas o Pedrinho deverá ter que passar por cima do Ed, passar por cima da vontade do seu amigo e fechar com o Souza para que venha junto dele o nosso futuro, quiçá, camisa 10, o nosso cria, a nossa grande estrela, o nosso grande craque. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão, e já aí estaremos de volta com o nosso Fala Gigante, com muita informação, falando sobre Vasco e Cruzeiro, de o que acontecerá já, e trazendo, é claro, mais novidades ainda sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.